Boa noite, pessoal. Boa noite, João Gavinho. Boa noite, Pedro Gavinho. Boa noite, Aline Mateis. Boa noite a todos que já estão nos assistindo aí, Danusa Palhares. Bom, pessoal, hoje é um dia muito especial para mim, porque nós vamos falar de Stock Car, né? Primeiro, eu estou com dois amigos que participaram deste momento mágico que foi a entrada da Stock Car na minha vida, lá em 96, né, Gildo? É você que está dizendo, você que pediu carona no meu Vectra Pace Car, mas foi um negócio muito legal. E olha que bacana, a gente está junto até hoje. E André, tem uma coisa que o esporte faz, que a gente proporciona para as pessoas, que eu realmente me encanto e me empenho muito. Primeiro, é esse espaço aqui que é uma forma da gente agradecer a todo mundo que esteve conosco nas pistas, que contribuiu e continua contribuindo, escrevendo a história do esporte, promovendo uma revolução que vocês não têm ideia. E segundo, André, a gente poder trazer, convidar para estar com a gente, um fã, uma pessoa que está aqui de coração, que faz porque gosta, com toda essa inocência, né, do voluntário, com a boa vontade, com aquela coisa toda. Isso é muito legal e isso não tem preço. É verdade. Hoje nós vamos trazer para vocês duas pessoas. A Wanda, que trabalha na Stock Car, e o Léo, que é nosso comentarista na Stock Car. Eu tenho uma história para começar lá atrás com o Léo em 1996. A gente era garoto de faculdade, sentamos na primeira cadeira da faculdade, primeiro dia de aula da faculdade, começamos a falar de Stock Car. Olha só. Então, tá na hora dos nossos convidados aparecerem, não é, Gildo? Bom, eu vou começar como cavalheiro que nós somos, chamando uma pessoa que eu queria falar um negócio. Que eu escutei mandar até zap zap. As mulheres que vieram aqui ao programa, que vão continuar a vir, e esta pessoa que está aqui hoje, não é porque é mulher, porque estava no meio de homem, aquela coisa não. Porque em qualquer lugar que ela estivesse, a competência, a capacidade, o poder de realização dela faria com que tudo desse certo, faria com que ela despontasse, que ela brilhasse como ela fez e faz no mundo do automobilismo. Eu, com muito prazer e muito emocionado, apresento a todos vocês que nos acompanham Wanda Camacho. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês para falar do nosso esporte, que a gente é apaixonado, automobilismo, principalmente a Stock Car, né? Bom, Wanda, eu já te falei o seguinte, outra coisa aqui do ao volante. Não adianta, se fosse uma Ferrari, uma Lotus, uma Maserati, isso pra gente não passa de um bando de lata, de metal, que ficou bonitinho, pintado, retorcido ou retorcido, porque quem realmente faz acontecer são as pessoas atrás do volante. E no seu caso, você estava nem atrás do volante, você estava mais atrás dos bastidores do planejamento. E bom, Wanda, eu quero te apresentar uma pessoa que é fã da Stock Car, que só de falar em tudo que você já fez, ela ficou sua fã. Pessoal, com vocês, nessa noite, Leonardo Pereira, o nosso colunista do canal Soler de Stock Car e Fórmula 1. Boa noite, Léo. Eu acho que o Léo caiu. O Léo caiu. Bom, vamos seguir. Quando ele voltar aqui... Se ele congelou, André, foi de tanta emoção. Mas, André, tem uma coisa que eu sempre quis perguntar para a Wanda, e eu nunca, nesses anos todos, tive oportunidade. Quando eu a conheci, ela já estava a 1000 por hora, produzindo, fazendo e acontecendo. Wanda, como foi que você chegou no automobilismo? Conta pra gente.
Foi por acaso, né? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu tinha um namoradinho que era apaixonado por Stock Car, isso lá em 86, 7, sei lá. E a gente ia em Interlagos para ver a Stock Car, sentava naquela arquibancada coberta, pequenininha ainda, né? E ficava olhando. E eu era uma menina, não era muito fã, mas gostava de estar ali naquela bagunça. E eles, como o pessoal falou que te encontrou no portão, né? Louco para estar lá do outro lado da pista, né? E a gente com aquele olhar da arquibancada. E depois, 10 anos depois, eu estava me formando em marketing e trabalhei muitos anos no Globo Ciência, em programas de TV, e descobri que tinha uma empresa lá em Alphaville, né, precisando de uma assessoria de imprensa para estocar. E aí fui lá fazer uma entrevista e descobri que eles estavam indo para a TV Bandeirantes, a Stock Car ia começar a ser exibida lá, e, e eles precisavam de alguém, né, para cuidar da assessoria e também para que a gente pudesse coordenar e dirigir toda essa parte da TV. E aí eu fui fazer a entrevista e entrei, mas nem não sabia direito, né? A Stock Car, lógico, já estava bem diferente de 10 anos. E foi uma emoção, na verdade, assim, poder estar do outro lado, né? Aí quando você, depois de tanto tempo, você ajuda a construir uma categoria, você começa a ter a categoria começa a ter muitos fãs, começa a levar um público muito grande. Então, às vezes eu olho umas fotos de Interlagos e até de Jacarepaguá, que me dá muita saudade daquelas arquibancadas enormes, monstruosas, cada uma cabia 4.500 pessoas, e a gente tem fotos de eventos ali no Rio, né, em 2002, por aí, com aquela arquibancada lotada. Então, e você tá do outro lado e falando, nossa, eu estou ajudando que isso seja possível, é muito gratificante. E aí eu caí para dentro do evento também, quando o evento foi para a GM em 99, e aí eu comecei com a parte de produção, e era muito nova, sempre tive fome de conhecimento, então me intrometi em tudo, você sabe, né, Gildo? Com o resgate, o pessoal do safety, eu queria saber de tudo, e com isso a gente foi indo, e isso entrou na veia, né? É muito gratificante. E a gente, como você disse, a gente não consegue largar. Você até às vezes, por algum momento, quer respirar, quer ter outra vida, porque toma muito tempo, mas isso é amor, entendeu? Então Faz parte de não dá para. você. Faz parte Wanda, de mim. Metade da minha vida, né? É muito tempo. eu vou contar uma história rapidinho aqui para o pessoal de casa entender quem é o Léo que está aqui com a gente. E eu vou deixar o Léo seguir É. com essa história que chegamos em 1996, os dois aqui, nós resolvemos estudar desenho industrial na PUC. Primeiro dia de aula, eu sento do lado desse cara aí e eu peguei o meu caderno e comecei a desenhar carro de estocar, carro de corrida. Aí ele olhou para mim, ô velho, tu gosta de corrida? Eu gosto de ver o Edgar Melo Filho na televisão, vendo a manchete. Aí a gente começou a falar sobre DTM. Em seguida, descobrimos que ia ter Stock Car no Rio de Janeiro. Continua agora daí, Léo. Falou que conhecia uma no autódromo e que a gente que conseguia da gente, enfim, pelo menos ir nos treinos e tal, acompanhar. Eu sempre ia a Jacarepaguá ainda nos tempos de Fórmula 1, enfim, e acompanhando ainda lá 87, 88, 89, que existia treino de verão, né? Enfim, mês de um calor desgraçado no Rio de Janeiro, e as equipes de Fórmula 1 vinham testar pneus e tal. Enfim, a gente acabou indo nos treinos da Stock Car, com
o contato do André deu certo e depois a gente acabou se metendo num projeto numa equipe de Copa Corsa, que era um campeonato estadual lá do Rio de Janeiro, de regional, e a gente fez um projeto para a faculdade, né? A gente usou o caminho e fez um projeto de uma prancha para um design de uma prancha de um produto lá, enfim. E o André nunca mais saiu desse meio. Eu acabei saindo, enfim, me mudei para São Paulo, enfim, vim fazer outras coisas, mas nunca deixei de assistir na TV, enfim. Conheço algumas pessoas de equipes e tal, e tento acompanhar de perto, mas estou sempre, desde 90 e qualquer coisa aí, eu quase não perco as corridas, sempre passo. Agora, Léo, eu sei que você tem pergunta para a Wanda. Pode soltar uma pergunta já direto para ela. Bom, vamos lá, Wanda. Definitivamente, a categoria já passou por altos e baixos, e ela vem num crescente muito interessante, mesmo na pandemia. A Stock tem 32 carros largando por. Isso é um sucesso absoluto se você com categorias de turismo nacionais mundo afora, assim. O próprio DTM que o André citou teve que se reformular, virou GT num país rico como a Alemanha. Aonde vai parar o sucesso e o desenvolvimento da Stock Car? Há quem diga que existe estudo de corridas noturnas, existe estudo para voltar à corrida de duplas. Me conta o que a direção da Stock Car pensa para o futuro próximo. Você está querendo saber os segredos, né? Olha, onde a Stock Car vai parar? O céu é o limite, né? Eu acho que a Stock realmente teve altos e baixos. Ela é uma categoria que tem 42 anos agora, né? 79, 42. A primeira corrida. 42 anos já é uma senhora, uma jovem senhora, e nesse tempo ela passou, né, por muitas transformações. Eu me lembro que o meu primeiro ano na Stock Car foi em 96, né, já eram os ômegas, a Chevrolet já tinha voltado a investir nela. Ela foi um ano que ela voltou para uma TV aberta, como a Band, né, e depois de 25 anos estamos na Band de novo, né, numa outra TV aberta, né? Ficou na Globo, mas com poucas corridas, era mais na TV fechada, né? Mas, assim, houve uma grande evolução da categoria, como tecnicamente, como carro, né? Como os pilotos começarem a se interessar, né, pela categoria, por correr na Stock Car, e isso é devido ao sucesso que ela teve do trabalho das equipes, do Carlos Coll, de muitas pessoas que acreditaram na categoria, que ela podia ser uma das principais categorias de turismo do mundo. E hoje a gente vê nomes consagrados, como Rubens Barrichello, Tony Canaan, Felipe Massa e tantos outros que Cacá Bueno, que estão na categoria já há algum tempo, o Daniel Serra, correm fora também, dentro da categoria, né? Então, lógico que ela tem um sucesso, não só tecnicamente, né, da mudança dos carros, da evolução dos carros, não sou a pessoa mais certa para falar dessa parte de evolução, mas como evento e como case também de sucesso para as marcas, para os patrocinadores que estão acreditando e investindo na categoria. Né? Graças a Deus, a gente, no meio de uma pandemia, temos marcas muito fortes conosco, né? Onde a gente também teve que se reinventar, como a gente estava falando antes de entrar no ar, né? Nessa parte de digital, de como que eu faço nesse momento que a gente está vivendo numa pandemia,
e que a gente não pode estar junto. Eu olho para aquelas fotos da visitação ao box, onde a gente não cabia, né, 1 centímetro entre as pessoas, todas ali, né, querendo ver seus ídolos, e esse contato que é tão legal do fã com o ídolo. E hoje a gente não pode, a gente está há um ano e meio, não, há um ano, né, vai para um ano e meio, sem esse contato. Mas a gente está conseguindo fazer como se fosse uma live e levar isso com toda a segurança e todos os protocolos necessários para os fãs. Então, isso é uma coisa muito importante. Onde que ela vai parar? Ela vai continuar crescendo. É lógico que a gente tem vários planos para ela. A Stock Car, vocês devem saber, ela foi vendida, né? Foi um grupo de investidores que adquiriu recentemente ela em setembro. Isso, pessoas que acreditam muito nela, um grupo de investidores não vai investir seu dinheiro em algo que não acredita. E ela começou com uma força muito grande, mesmo agora esse ano na pandemia, e a gente tem vários projetos, sim, mas que eu não posso revelar, mas que a gente precisa ir acompanhando, e o que eu posso te dizer é que sim, ela não está num topo que vai descer, ela continua subindo. E a própria... vou só te lembrar também uma coisa que foi muito interessante. A própria troca, a saída do Carlos Coll da direção da Vicar, que organiza a categoria, a troca pelo Fernando Giulianelli foi algo que a nós público acrescentou muito o desenvolvimento de show. A entrada da Toyota esse ano não, no ano passado, 2020, né? Um projeto da categoria voltar a ter mais marcas. Definitivamente é uma grande plataforma. Exatamente, a aquisição, a associação com o turismo nacional, e é uma plataforma para as grandes marcas da indústria automotiva. Você vê marcas de combustíveis investindo em equipes, tem marca de tinta, trazendo pilotos de fora. Enfim, a Stock, o desenvolvimento, e os pilotos que vêm de fora competir na corrida de duplas, que teve até 2019, se eu não estiver enganado, todos os pilotos que competem nas principais categorias internacionais, quando vem o nível de desenvolvimento das equipes, como elas funcionam e tal, todo mundo sai falando muito bem, fala, cara, existe no Brasil categoria do nível mais alto possível, assim, óbvio que tem algumas coisas que a gente pode pensar em melhorar, sim, mas está tudo muito atrelado a valor. O automobilismo custa muito dinheiro. O dólar hoje, desfavorável à importação no Brasil, complica muito. Wanda, só mais uma pergunta direta. A Stock anunciou que a última corrida deste ano é o Autódromo de Brasília, que está sendo reformado. Como está isso? Já é efetivamente confirmado ou depende ainda de aprovações do autódromo? O que você pode dizer disso? Então, não, na verdade... Não, essa é uma pergunta que é oficial, né? Assim, não estou perguntando... Sim, eu também vou te responder oficialmente. Ela está confirmada, ela está no calendário. Nós estivemos lá em Brasília, né, com eu e o Fernando Giulianelli. O governador teve no autódromo, vocês devem ter visto, isso saiu em toda a mídia, confirmando, né, a reforma da pista. Lógico que para dezembro não deve estar todo o autódromo pronto, com box, todas as instalações, mas o principal, que é a pista, com certeza deve estar pronto, pelo menos essa é a promessa que nós recebemos, né? E a gente acredita que vamos conseguir fazer a grande final lá, pelo menos
o cronograma está, até hoje, ele está sendo cumprido, né? Vamos aguardar se isso, lógico, a gente depende de vários fatores. Tempo, vai que chova daqui até dezembro. Isso é uma Sim. coisa, é um fator que vai complicar. Isso não vai acontecer. Mas hoje o cronograma ele está sendo cumprido. Então, até hoje, dia 27 de julho, está tudo certo e o cronograma está sendo cumprido. Isso é uma coisa importante. A gente precisa de pistas. A Stock Car, Sim. ela não é só o carro e o evento que tem que evoluir. Os autódromos precisam também se modernizar, precisam ter investimentos. E, infelizmente, hoje, no Brasil, vamos tirar Velocitar, Veloparque, quais mais são Interlagos. particulares? Curitiba. Não, Não, os Potenza. Curitiba mesmo. Potenza. E Potenza, que para estoque não está homologado. Eles são autódromos que dependem do investimento de prefeituras ou do governo. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Porque você entra uma administração, sai outra, Goiânia é bem conservado, mas, sabe, depende muito da gestão que está do governador ou do prefeito. Então, e de ter essas verbas, e o esporte não é só automobilismo, a Secretaria de Esporte tem N estágios, ginásios, estádios também para investimento. Então, algo que a gente pensa é que os autódromos deveriam começar a pensar ou serem privatizados, ou num investimento, numa parceria com empresas, né, privadas, para que se transforme num local, numa arena multiuso, para que ele possa se sustentar e estar cuidado, né? Estar cuidado para que a gente possa ter grandes espetáculos, né? Como hoje, se você tirar Interlagos, o que mais tem? Todos os dias tem atividades que sustentem o custo que é manter um autódromo. Exato. É muito complicado. Ô, Wanda, temos então, pergunta de casa. A gente precisa de Brasília, né? Temos que torcer aí, a Stock está fazendo toda a força em parceria com o BRB, o Banco de Brasília também, e o governo de Brasília, para que o autódromo saia e o automobilismo possa ter mais um autódromo numa cidade tão tradicional de automobilismo, né? Como é Brasília, que o povo também lá é apaixonado por automobilismo. Vamos lá, temos duas perguntas de casa. A primeira é pequenininha, você vai responder fácil, é do Ernesto Abreu Filho. Pergunta se você está com saudade da Copa Truck. E a segunda, essa é cascuda. O nosso amigo Jorge Antônio Ottolini, que está sempre aí nos assistindo, ele pergunta o seguinte: não seria bom no futuro as próprias montadoras Toyota, Chevrolet terem seus próprios motores, como na NASCAR, que usa 70% ou 80% de suas peças? Essa pergunta é cascuda. Bem, Ernesto, vamos começar pela mais fácil. Ernesto, tenho muita saudade da Copa Truck, sim. Foi muito legal aí os anos que a gente trabalhou, principalmente de você, meu diretor de provas predileto, preferido, um grande companheiro. Beijo para você. Eu não sei responder essa pergunta dos motores. O que eu sei é o seguinte, as marcas são importantes, né? É importante os carros estarem em equilíbrio, como hoje estão, tanto Toyota quanto Chevrolet. É uma grande preocupação da gente manter os carros em equilíbrio para que possam competir em igualdade. Eu me lembro, acho que foi 2006, quando nós tivemos as 4 montadoras. A gente tinha Mitsubishi, Chevrolet, Volkswagen e Peugeot. 4 montadoras. A imprensa começou com uma questão tão polêmica dos motores, né? Porque os carros eram só bolhas e os motores não eram da marca, etc e tal, que isso, na minha opinião, Wanda, não é na opinião da Stock, colaborou muito para que as montadoras saíssem, né? E isso foi uma pressão, isso não foi saudável, porque a gente pode construir
talvez ir buscar futuramente essa parte técnica de motores, que eu não sou engenheira e não acompanho isso de perto, isso não está dentro do meu escopo, né? Mas eu não sei por que tanto essa questão, até como vou falar como espectadora da competição, aquilo que eu disse para vocês antes da gente entrar no ar. Hoje, o que eu vejo da categoria é o nível de profissionalismo, e é muito emocionante a gente ter ali 10, 15 carros, né, no mesmo milésimo ali disputando, e aquele balé que parece uma serpente na pista, e de não ter erros a mais de 200 quilômetros por hora. Isso para mim é fantástico, como espectadora de corrida, porque na hora que está tendo a corrida, eu estou assistindo como todos vocês, porque eu não tenho equipe e eu não piloto. Então, eu fico lá assistindo de dentro do caminhão da geração, transmitindo para vocês, mas assistindo também, e ali torcendo e vendo, nossa, que pega, corta para cá, corta para lá. Isso é muito importante. Então, assim, eu não sei dizer para vocês se os motores realmente fossem de fábrica, ou se eles são, ou como eles são. Isso realmente eu não sei. Eu sei que o que eu vejo na pista, os pegas, a disputa, o equilíbrio e o nível técnico da Stock hoje, a gente não fica a dever para nada de nenhuma outra categoria, como vocês mesmos já disseram. Posso dar uma palhinha nessa sua resposta aí para responder a pessoa de casa? Bom, pessoal, o automobilismo ele é feito de duas formas. Ou você tem exatamente o carro que saiu da fábrica e coloca lá, ou você tem um carro silhueta, que é o que a Stock Car adotou. Qual é a diferença do carro de fábrica para o carro silhueta? Os carros de fábrica, eles são sempre mais pesados, maiores e mais robustos do que um carro de corrida. O carro de corrida, construído para ser um carro de corrida, ele é mais leve, acelera mais, freia mais rápido, e você tem a facilidade de adaptar ele para diferentes propostas e diferentes marcas e competições. Então, a Stock Car, seguindo a DTM, é o padrão utilizado pela DTM, ela optou por ter carros silhuetas. Isso aconteceu, se eu não me engano, na DTM já dos anos 90, né, Léo? Onde passamos a ter os carros silhuetas lá na Europa, onde os carros só lembravam os carros de rua e a plataforma era praticamente um carro de corrida, um Fórmula. Isso engrandeceu o espetáculo. Eu me lembro da Mercedes parando para trocar motor, ela tirava a frente inteira e encaixava outra frente nova. Isso possibilitou isso que temos hoje no Brasil, corridas onde o primeiro ao 20º carro está com diferença de milésimos. E aí nós vimos o que lá na Europa? Schneider acontecendo, vimos grandes pilotos surgindo, e isso está se repetindo no Brasil. Então, pessoal, a decisão está acertadíssima. Agora, ô Gildo, eu sei que você tem André, peraí. Eu nunca vi, Wanda, um pessoal tão chato que não para de falar de carro. Deixa eu lembrar para vocês o seguinte: a estrela aqui é a Wanda, tá? Vocês têm que ser mais cavalheiros. Vocês já ficaram com assim, olha, o motor, a pessoa o que, caramba. Wanda, me desculpa, esse pessoal é esse problema, um bando de tarado por automobilismo. Agora, dá licença. Vandinha. A gente falou até de uns nomes aqui, eu não vou nem falar, porque se fizerem as contas vão descobrir que a gente não tem mais 17 anos, né? Apesar de que parece, você com 19, eu com 21, a gente está muito bem. Nós tivemos, na minha opinião, brilhantemente na Stock Car, um Álvaro Fioco, depois um Carlos Coll, um Slaviero, Coll, vem o Giulianelli. São momentos, são perspectivas, são pessoas com visões, com formações completamente diferentes, momentos da história diferentes. Mas a Wanda, de um determinado momento, estava lá. O que foi que mudou na Wanda durante toda essa revolução, durante todo esse tempo? Nossa, boa pergunta, verdade, né?
Aquilo que eu te disse, né? Na época do Álvaro Fioco, tem um lapso aí também, teve só GM. Na época do Álvaro Fioco, que era o dono da FC, que, para quem não acompanhou, era a agência contratada pela GM para fazer a Stock Car, que na época se chamava Chevrolet Challenge, né? Que reunia a Stock e a Fórmula Chevrolet. E tirando a Shell e a Axe na época, todas as outras marcas o evento era propriedade da General Motors do Brasil. E ela que botava a grana para realizar esse evento. E eu entrei em 96, fiquei lá até meio de 98, quando a GM pegou o evento para si. E nisso ela pegou o evento e disse, olha, só eu, na época de toda a equipe, e o cara que conhece bem, que era o engenheiro responsável, fomos para dentro da GM para que a gente terminasse aquele ano, e a GM disse, eu estou fora, não vou mais patrocinar a Stock Car. E a Stock Car de novo ia ficar ali, né, sem pai nem mãe para continuar. E nessa época que eles já tinham a associação, né, a associação de pilotos da Stock Car, que era o Ingo Hoffmann, o Paulão, eu não sei quem era o presidente, se era o Paulão ou o Ingo, e o Carlos Coll ali, que era o diretor administrativo. E os três foram à GM, pediram uma chance para continuar com o evento em 99, um apoio da GM. A GM já estava desiludida com o automobilismo, mas conseguiram essa chance em 99. Então, aí eu pulei da GM para ajudá-los a fazer o evento. Eu lembro que na época era uma coisa de tanta dureza que a GM pagava... Meu salário era uma merreca, viu? E a GM pagava metade e o Carlos Coll pagava outra metade. Para vocês verem como era a dureza essa época. E ali eles começaram uma história, o Carlos Coll dedicou muito a vida dele, e eu acompanhei isso, né? Não o conhecia, quando em 99 fui trabalhar com ele era um ex-piloto que quando eu entrei já tinha parado de correr, e em 99 ele vira para o Vectra, em 2000 ele vira o motor, em 2001 vira outra coisa, eu sei que a gente foi tendo, até 2009, a gente foi tendo uma sucessão de transformações muito grande na Stock Car. E também, em 2006, ela é vendida, ele vende uma parte dela para Time for Fun, né, que era a maior empresa de entretenimento da América Latina, muito acertadamente, porque você precisava ter saúde financeira e uma grande empresa por trás da categoria. Ela já estava na Globo, né? E foi o auge dela ali. E ali eu falei, caramba, o evento, quando terminou, eram 2 pessoas que faziam o evento, eu como assistente nessa parte de produção, falei, não dá mais, isso virou um monstro, não consigo mais fazer sozinha isso daqui. E foi ali que eu também tive que amadurecer, não era mais tipo o quintal da minha casa, a gente aquilo tinha que se transformar em algo bem profissional, né? E eu falo que você sempre tem perdas e ganhos, né? As perdas é que não dá mais que eu falo que o Ingo sentava no chão e fazia credencial comigo, me ajudava, o Ingo Hoffmann me ajudava a fazer credencial, a pôr ali o cordãozinho, né? E você perde essa proximidade, né? Essa coisa de vamos todos juntos construir um futuro, e vem todo o lado profissional, né? Então, isso de uma empresa com mais pessoas, com RH, com tudo certinho, né? E 2009 começou os desafios do circuito de rua, que foi uma loucura também. Salvador. Construir
Salvador, o primeiro ano, morei em Salvador 2 meses, sem dormir, para conseguir montar todo o circuito. A gente teve 40 dias a primeira vez para fazer tudo. Foi uma loucura, só que maravilhoso quando você vê tudo pronto. Eu falo que é que nem ter filho, né? Você fala, nunca mais vou ter por causa da dor. E aí, a hora que você vê tudo pronto, vê aquela carinha bonita, deu tudo certo, você fala, você esquece, fala, vamos ter outro, né? Mas o que mudou foi isso. Eu acho que eu fui evoluindo. Eu tinha 25 anos quando eu entrei na Stock. A Stock foi meu segundo emprego. Eu estava recém-formada e eu tive que ir evoluindo, até de temperamento, né, Gildo? Eu era bem brava, tinha uma fama bem brava. Nessa época, eu falo, eram poucas mulheres no automobilismo e eu tinha que me fazer respeitada ali, mas sempre tive esse temperamento mais brava da minha natureza. Não é bravo, né? Eu sei o que eu quero e digo o que eu quero, dou a quem doer. Então, isso às vezes incomoda um pouco. E muito perfeccionista. E com isso a gente foi construindo. Então, eu fui passando por isso, mas com profissionalismo. Trabalhei anos com o Col, tanto que na saída, quando ele vendeu toda a Vicar para a T4F, que estava o Slaviero, trabalhei com o Slaviero, mas eu saí nessa época, depois voltei para a Stock para fazer essa consultoria quando o Col voltou como CEO, e agora no final do ano realmente ele decidiu, ele trouxe o Giulianelli na venda, né? Ele trouxe o Giulianelli para ser o VP de marketing, mas no final do ano resolveu realmente deixar a presidência, e o Giulianelli assumiu a presidência. Lógico, eu conheço o Giulianelli há muitos anos também, ex-Reunion, né? Trabalhou com a gente sempre na Stock Car, tiveram equipes ali. Não sei se vocês devem lembrar, né? Do Geraldo Rodrigues. Mitsubishi. E depois ele ficou um tempo no mundo corporativo como diretor de marketing da Mitsubishi e aceitou o convite e voltou ano passado. Então, nós voltamos praticamente juntos, né? E são gestões diferentes? São, mas, em primeiro lugar, não são as pessoas, é o objetivo da companhia. Então, eu penso que enquanto a Stock Car é o que a gente tem de mais importante que eu digo nós trabalhamos para melhorar, para elevar, para fazer sempre um automobilismo melhor. E quando você tem pessoas na empresa ou na direção da empresa que tem essa mesma visão, as coisas dão certo, o pensamento dá certo, as pessoas se dão bem, né? Agora, quando há conflitos de objetivos, aí fica um pouco mais complicado, né? Mas o grupo também dá muita liberdade para que a gente construa, tanto isso que vocês falaram do turismo nacional. O turismo nacional é uma categoria enorme que a gente trouxe para dentro e estou tratando como filho, é muito legal. É muito legal. Wanda, agora vamos tocar num assunto aqui que eu acho que é importante. Você já citou o turismo nacional. Eu estou vendo uma outra categoria crescer muito no Brasil, que é a Gold Classic, né? E acho importante esta associação que a Stock Car está trazendo o turismo nacional. Eu acho que caberia até um futuro a Stock Car pensar numa categoria de, vamos relembrar o passado, que tal hoje fazer uma corrida que relembre as corridas dos anos 60, ou as corridas dos anos 70, ou as dos anos 80, porque a Stock Car ela é uma história vivida no Brasil que tem muito de tradição, de família. Como é que você vê isso hoje? Sim, ela tem mesmo. E o trabalho que a gente tem feito com o automobilismo é justamente para que a gente tenha cada vez, que agora veio a pandemia, mas para que a gente tenha cada vez mais as famílias envolvidas, que a gente tenha essa geração, porque é o que eu digo, uma pessoa hoje que tem 20 anos, 22 anos, ela escuta falar do Senna, só que ela nunca viu o Senna, ela vê nas imagens de arquivo. Né? O que nós vivemos, o que nós ficávamos domingo na frente da televisão para ver o nosso ídolo brasileiro nos representando, essa geração não viu. E essa geração virou também muito de videogame. Então, tem várias faces que a gente precisa
precisa olhar. A gente precisa olhar por um automobilismo mais inclusivo, e aí eu acho que entra turismo nacional, que possa ter pilotos participando, que você possa ter oportunidade para os meninos que vêm do kart. Os meninos hoje que saem do kart correm aonde? Né? Para onde que eles vão? É isso aí. Entendeu? A gente não tem categorias de fórmula, categorias de base de turismo, sabe, que sejam sólidas, que ele não precise querer ir para uma fórmula, porque quantos vão chegar à Fórmula 1? A gente sabe, né? Todos nós sabemos o quanto custa e a política que é. Então, a gente tem que ser mais realista. A gente tem que investir e criar oportunidades para que eles possam correr, né, praticar o esporte deles profissional em categorias desenvolvidas dentro do Brasil. Isso. Então, eu acho que a aquisição da Vicar, da Turismo Nacional, é muito pensando nisso. Eu me lembro no ano passado, a gente está dentro da equipe Mateis, aí veio o Gabriel Casagrande estar com a gente, né? Pô, o cara é sensacional. E aí, conversando com ele, Gabriel, me conta aí, você tem 21, 22 anos, porque é um garotão, né? E o que você quer de futuro? Ele não pensa nem em querer sair do Brasil. A ideia dele de futuro é permanecer na Stock Car, e ele está guiando muito esse ano. E você vê que ele está amadurecendo dentro da Stock Car, né? Então você acha que cada vez a gente vai ter pilotos mais jovens também tendo acesso à Stock Car? Porque ela é finita, né? Sim, eu tenho certeza. Por isso que a gente tem a Light. Se você pensar um pouco, você vai ver essa pirâmide. Eu tenho a TN num patamar, eu tenho a Stock Light no outro patamar e eu tenho a Stock. Então, se você vê, a gente já está criando aí os degraus, né? E vão vir mais novidades. Mas a gente está criando degraus e a Light é algo que a gente também está criando para incentivar, e isso vão ter novidades, né? Muito próximos, nos próximos 2 anos, inclusive para Light, para que você tenha cada vez mais esse degrau e que a Light se aproxime da Stock Car para que esses pilotos possam pular e tenham um incentivo para ir para a Stock Car. Porque a gente sabe que o salto financeiro é maior do que o salto qualitativo. Esportivo do carro. Exatamente. Então, ali você também tem incentivo para quem se destaca. Porque às vezes tem um piloto maravilhoso, só que ele não conseguiu o patrocínio necessário para ir lá despontar e depois conseguir começar a ser remunerado. Exato. Como a maioria hoje dos pilotos de Stock Car vivem do automobilismo. Eles vivem no seu país e são bem remunerados fazendo o que gostam. Olha que bacana, não precisam ir para fora. Ô, Wanda, você tocou num assunto que hoje eu estava tarde conversando com... Eu fui encontrar com o Sandro Tanuri, não sei se você sabe, Sandro Tanuri está correndo com o seu Mustang, e a gente foi se encontrar numa concessionária Ford aqui para comprar peça para o Mustang dele de corrida. E no meio desse bate-papo, a gente estava conversando, porque a Motofest tem 2 carros de Stock Light lá, e esses 2 Stock Light estão parados na Motofest, e eu falando com ele, cara, eu acho uma pena aqueles carros estarem parados. Por que a gente não dá um jeito de botar um garotão num carro e você no outro? Como é que a gente faz para pegar uma equipe como a Motofest? Léo, teu áudio aí tá dando esse chiado. Vê o teu conector aí. Por que a gente não pega... por que a gente não tenta pegar uma equipe como a Motofest que tem 2 carros parados, botar um piloto veterano e colocar um piloto jovem, mesmo que seja inicialmente custeado por um fundo de reserva criado para isso, porque seriam 2 carros a mais que estariam na Light, fazendo brilhar mais o espetáculo, né? E podendo dar acesso a um jovem. Né? O que você acha disso? Não, com certeza. Eu acho que a gente, esse ano, se virou muito para a Light, né? E é o pensamento da nova gestão que a gente tem que puxar a Light. A Light, ela é muito importante, porque você não pode, a mesma coisa, Stock Car, né, lá atrás, quem você tinha? Ingo, Xande, Paulão, né, que eram os nomes Chico Serra, todos esses não estão mais hoje.
Então, hoje, tudo bem, a gente tem o Rubinho, quantos anos tem o Rubinho? Né? A gente tem o Massa, a gente tem o Tony, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma geração, como você falou, Gabriel Casagrande, o César Ramos, meninos que vêm despontando e que têm um potencial incrível, né? Que disputam palma a palma ali a pista com os ídolos deles. Então, a gente tem que proporcionar e olhar para a Light e fazer esse grid da crescer como o da Stock cresceu, né? O primeiro ano que a Stock Car tem os 32 carros, que é o máximo que ela pode ter num grid. Então, ela está com as vagas todas ocupadas, né? Acho que ela ficou 4, 5 anos aí, entre 25, 24, 26 carros. Então, a Vicar tem essa preocupação e pode ter certeza que ela vem com novidades e vem trazendo incentivos para que a Light volte a crescer, né? E seja esse trampolim também para meninos que venham do kart, venham para a TN, da TN, né, para se acostumar com o turismo, e do turismo venham para a Light para chegar a sua Fórmula 1 será Stock Car, e não o sonho da Fórmula 1 que nunca é alcançado. Wanda, se a gente pode falar, não tem como não falar de automobilismo brasileiro sem vir a imagem automaticamente da Stock Car, os grandes nomes que você falou. Me lembrei até de falar agora de Djalma Fogaça voltando a pilotar, né? Então, muito sucesso para você, é uma pessoa maravilhosa. Nós estamos no século XXI. Muita coisa aconteceu no século XX, inclusive eu escutei um negócio muito interessante. A Stock Car, ela elevou o padrão das organizações automobilísticas no Brasil, passou-se a ter um fora da pista tão ou mais, às vezes, importante do que o que acontecia dentro da pista. Isso daí passou a ser exemplo, modelo. Nenhum regional, ninguém queria fazer algo diferente do que aquele espetáculo maravilhoso, aquele receptivo maravilhoso que a Stock Car passou a implementar e a cobrar, né, do mundo que fosse assim. Passou-se o século XX, estamos no século XXI. Eu gostaria muito de ver, e eu espero, e eu tenho certeza, eu acho que o Julianelli me passa muito ser essa pessoa que vai fazer isso. Eu gostaria muito de ver, enquanto a gente tem o piloto ali real correndo, um carro virtual disputando na mesma pista, imagem sobreposta. Julianelli, me dá esse presente, por favor. Eu adoraria ver isso. É um sonho que eu tenho de ver a Stock Car definitivamente assinando, botando ali, cravando. Somos do século XXI. Mas aí eu te faço uma pergunta, Vandinha. Aí eu te faço uma pergunta. O quanto que a Stock Car hoje ela é dependente do digital, do virtual? O quanto que você percebe que agora é um caminho sem volta? Não, totalmente, é um caminho sem volta, é do digital e da tecnologia, né? Eu acho que hoje a maioria das reuniões que a gente participa de diretoria é falando sobre tecnologia, né? A Stock, ela é um grande laboratório, né? É como a Fórmula 1 também é um grande laboratório. Então, é isso que a gente quer usar, a Stock Car como um grande laboratório para vários parceiros, como a gente tem a Claro, já com vários testes com 5G, com o drone, com a câmera, com o celular já dentro do carro. Então, vai vir muita coisa por aí que já está sendo testada. A gente tem agora uma parceria com a Intelbras, que a gente não pode falar a palavra VAR, né? Mas que é registrado, mas que você vai... Hoje, no pit lane da Stock Car, você tem 50 câmeras de alta definição, para você poder acompanhar, né, os comissários e poderem acompanhar o que está acontecendo no pit stop, o que está acontecendo quando eles acionam o push, né, se está no momento certo da corrida, se não está. E a gente precisa integrar tudo isso, essas câmeras com a transmissão. A gente está na era da internet, a gente não pode ficar para trás. Então, o que é muito legal é que esse
grupo de investidores também acredita muito em tecnologia e respira a tecnologia, porque sabe que é o futuro. Então, vocês podem esperar da Stock Car para o ano que vem já grandes mudanças nessa parte de tecnologia. Ô, Acho Wanda, que o que eu você vou está passar. pedindo não é uma coisa tão longe, não, Gildo. O Julianelli vai te proporcionar logo, logo. Ô, Wanda, eu vou passar a palavra para o Léo, porque ele tem algumas perguntas aí para fazer sobre pilotos que ele recebeu do pessoal que lê a coluna dele e tal. Ele mantém um diálogo muito importante com os fãs da coluna. E eu gostaria que ele falasse sobre o que o pessoal pediu para perguntar. Vai, Léo. Bom, vamos lá, Wanda. As pessoas têm uma curiosidade sobre como que funcionam. Curiosamente, não sei se todos sabem, hoje a Stock Car anunciou que o Pietro Fittipaldi vai substituir o Tony Kanaan na etapa do dia 8 de Curitiba, na equipe full-time Texaco. O Tony Kanaan com compromissos nos Estados Unidos não vai poder participar, ele também que está no seu primeiro... A pergunta que gera curiosidade é a seguinte: quando uma equipe tem um budget patrocinador e tal, e ela vai atrás de um piloto renomado, a contratação do piloto é uma definição apenas dela e ela registra, enfim, o piloto no campeonato, ou ela consulta a Stock Car e a Stock Car opina? Como funciona isso? Olha, né, acho que nesse caso da full time, não. A consulta sempre é muito mais. Há uma consulta, mas não uma consulta de validação, né? Que nem no caso do Pietro agora. Eu também fiquei sabendo hoje. O que acontece? Eu sabia que tinha alguma coisa, até porque fui consultada para algumas coisas técnicas ontem. Mas o que acontece? Primeiro, a CBA, né, que tem que autorizar isso. A Stock Car, o regulamento, permite pilotos convidados ou substitutos. Isso já aconteceu esse ano com o Matias, né, até por causa da pandemia, e até na última prova, que o filho do Rubinho correu com ele na full time, na outra equipe da full time. Então, isso não é uma consulta. Às vezes você precisa de tempo de pista, de adaptação do piloto no carro, e aí onde existe a integração com a organização do campeonato. Mas a escolha é totalmente da equipe. No passado, quando a Stock trouxe puxa, como que é o nome dele? O piloto de Fórmula 1. Nossa. O Jacques Villeneuve. Isso, quando ela trouxe. Isso. Jacques. Que foi o primeiro, né? Imagina, nossa, eu lembro, foi muito bacana, né? Um piloto, um ex-Fórmula 1 correndo na Stock Car e tal. Isso foi uma ação da Shell, que na época era patrocinadora da Stock Car, junto com a equipe e junto com a organização. Aí sim, isso foi uma estratégia de marketing para trazer o cara, e aí foi uma união de equipe, patrocinador e organização. Mas hoje não. Hoje as equipes estão muito profissionais, como vocês mesmos disseram, e há interesses de pilotos de fora virem para a Stock Car. Então, acho que isso vai ser uma constante agora. A gente ver pilotos vindo para cá, como os nossos, o Danielzinho vai correr em Le Mans, e como os outros, o Marquinhos, como eles vão para fora, podemos ter os de fora vindo para cá também. 16 que está fazendo... Oi? Peraí, Léo. Vou fazer um pedido meu de coração. Institua uma categoria para correr na Stock Car, pilotos convidados de track day. Eu sou o primeiro da lista. Olha, essa é legal, né? Ô, Wanda, mais uma pergunta aqui que eu tenho. Um pouco antes da pandemia, a Stock Car anunciou que haveria uma corrida, se eu não estiver enganado, seria em Santa Cruz do Sul, em paralelo à TC 2000 Argentina, que ia correr junto, enfim, não na mesma pista, mas no mesmo final de semana, enfim, ter uma integração. E este projeto de integração
com a TC2000, a Super TC2000 Argentina, que é uma espécie de Stock Car na Argentina. Ele está parado na pandemia? Ele é uma ideia de que isso seja retomado? Como que foi isso? Eu lembro desse projeto, lembro disso, não sei se chegou a ser divulgado, mas se vocês sabem, deve ter sido, exatamente, que seria numa etapa de Santa Cruz, justamente por ser mais perto ali da fronteira, né, para passagem, para aduana, que não é uma coisa tão simples você levar uma categoria para lá e trazer outra para cá. A Stock Car correu muitas vezes não, umas 3 ou 4 vezes, com a TC2000 na Argentina, vocês em Buenos Aires, né? E eles também já vieram correr em Curitiba, inclusive, com a gente. Né? A gente recebeu a TC2000 e recebeu também a WTCC para correr aqui, né? Só que, realmente, com essa pandemia, hoje, isso não se fala, né? Agora, a gente, na verdade, agora que está começando a respirar aí um pouco mais, com a vacinação avançando, só que junto vem essa nova variante, então a gente precisa ter muita cautela no que anuncia e como anuncia. A gente depende muito também dos órgãos governamentais, prefeituras estaduais e federais, de liberações, de como vai ser essa retomada de cada cidade ou de cada estado. A gente está ansioso por isso, a gente adoraria poder já ter algum público agora em outubro, novembro, né? Mas a gente precisa sempre trabalhar com muita responsabilidade e junto com as autoridades para que isso possa acontecer. Então, esse projeto hoje ele está parado. A gente não retomou, até porque 3 etapas desse ano nem o Matias conseguiu vir correr. Nem ele foi liberado pela quarentena que a Argentina impõe ao Brasil, né? As pessoas que vão do Brasil. Wanda, agora vem uma pergunta de um fã que assiste o canal Soler. Ele assistiu um vídeo que nós fizemos ano passado, onde eu levei o Andrés Mateis à Potenza, e tinha lá uma BMW M3 E30, uma BMW de corrida que a gente participou do processo lá, onde eu brinquei, o Gildo brincou, todo mundo brincou, e o Andrés Mateis. A gente brincou de ring taxi do Mateis. Botamos ele lá para ensinar a gente a andar de carro de corrida, porque ele é que é o craque, né? E naquele momento a gente percebeu a paixão que esse homem tem por isso, por estar pilotando, por estar ali dentro de um autódromo, por estar guiando um carro de corrida. E também percebemos que o automobilismo para ele virou negócio, né? Assim como para você. E existe o lado paixão e o lado negócio. E nós vimos que é muito difícil de você ter um equilíbrio dentro do lado paixão com o lado negócio. Como é que você está conseguindo fazer isso? Como é que a Stock Car consegue fazer isso? Porque para estar dentro da Stock você tem que ser apaixonado. Conta isso para gente. Então, acho que é como um casamento. Você tem que ter paixão, mas você não vive só de paixão, né? É o nosso ganha-pão. O que eu digo que nós somos privilegiados, né? E no caso do Mateis também, e de tantos outros profissionais que estão lá dentro, é você poder ganhar o seu sustento de algo que você sabe fazer e ainda é apaixonado por fazer. Não é um trabalho, porque a palavra trabalho vem parecendo que é uma coisa maçante. Puxa, vou ter que trabalhar, né? E é uma coisa, não é lazer. E a gente ganha dinheiro com uma coisa que é lazer. Lógico que para a gente é trabalhoso, mas é um trabalho que é o que eu falo. Enquanto eu ver uma largada de Stock Car e o meu braço arrepiar, vale a pena. A hora que não arrepiar mais numa largada, aí eu acho que eu tenho que pensar, acho que meu lugar não é mais aqui. Então, acho que o Mateis é privilegiado, o Kaká é privilegiado, os pilotos são privilegiados, porque todos são profissionais. Todos estão ali, são remunerados para estar ali, só que fazendo o que gostam, que todo mundo devia fazer só o que gosta, mas muitas vezes você não consegue ganhar nem o sustento fazendo o que gosta
e tem que buscar outras alternativas. Então, ser apaixonada pelo que se faz, quando você tem paixão, você não trabalha 8 horas, você trabalha 12, porque você não vê o tempo passar para aquilo, né? E você coloca todas as suas melhores energias naquilo. Então, acho que essa é a recompensa também. Lógico que o dinheiro é importante, senão seria hipócrita, né? De dizer, estou aqui de graça. Não. Mas eu sou muito feliz de poder ganhar o meu sustento fazendo uma coisa que eu gosto, que eu não vejo o tempo passar. Wanda, você falou uma coisa aí muito interessante que, como a gente estava conversando, e a gente sabe, as pessoas pensam que todos nós, né, vivemos como James Bond, entre uma corrida e outra, a noite é um coquetel, tá aí, black tie, em Mônaco, e a gente sabe exatamente que não é nada disso. Muitas vezes a gente tem que ir além da hora, a gente tem que se superar. Quantas vezes já não botamos do nosso bolso para não deixar a peteca cair? Mesmo a gente não tendo obrigação de fazer, mas aquele senso de responsabilidade. Você antes falou assim, eu sempre anunciei você, né, como uma empresária do esporte, de sucesso, uma empreendedora do esporte. Bom, o nome que seja, uma pessoa extremamente bem-sucedida, capaz, eficiente, eficaz, tudo de bom. Nunca escutei absolutamente nada, nem ninguém nunca dizer algo que diminuísse a Wanda Camacho. Isso para mim é um orgulho muito grande. E o dia que falarem mal, eu vou estar do lado te defendendo, você pode estar certo. Mas você sabe também que a gente paga um preço caro por isso. E muitas pessoas, né, acabam se identificando com a gente, criam empatia, acabam mesmo seguindo o canal quando eles percebem que nós somos iguais a eles. Você nunca foi braba, apesar de muita gente ter até medo de chegar perto de você. Você sempre foi muito veemente, muito profissional. Fora das 4 linhas ou da pista, uma pessoa extremamente simpática, sempre prestativa, sempre dedicada. Um café da manhã maravilhoso, né? Quando a gente voltava no jantar, e, bom, aquela coisa toda. Mas, por trás disso tudo, eu sempre vi uma pessoa muito sensível, que sempre usou essa sensibilidade com muita inteligência. Wanda, responda se quiser. O quanto que essa vida custou para a vida pessoal da Wanda Camacho? É uma pergunta difícil, né, Gildo? Mas você sabe que eu fiz 50 anos esse ano, né? E parei e pensei, caramba, eu tô com meio século. Eu vivi mais do que vou viver, né? E eu acho que a minha primeira saída da Stock em 2013 foi quando isso mexeu muito comigo, né? E eu parei para pensar o que eu tinha feito da minha vida. Lógico, quando você faz algo com paixão, é gratificante e é realizador. Mas eu, até como mulher, quando eu comecei a chegar perto dos 40 anos, eu não tenho filhos, e eu me questionei, puxa, é agora ou nunca? Eu quero ter filho ou não quero ter filho? Porque todo mundo me cobrava, eu falava, não, nesse momento eu não posso, imagina, agora eu estou fazendo não sei o quê, agora eu estou fazendo não sei o que lá, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E não era uma coisa que ficava na minha cabeça, eu queria trabalhar, eu era uma workaholic, muito, assim, uma coisa descomunal, né? E graças a Deus eu consegui me curar disso. Hoje eu trabalho, mas eu não sou mais uma neurótica pelo trabalho como eu era. Acho que agora eu sou uma pessoa mais equilibrada. E você tem que fazer escolhas na vida, sabe? Isso me custou casamento, me custou. Não falo que custou, porque a opção de não ter filhos foi minha, né? Eu cheguei naquela hora e me senti pressionada. É agora ou nunca. Eu falei, não, se eu não tive, é porque eu não tinha que ter, eu acredito nisso, e não, agora também não vou entrar nessa neurose. Mas é uma vida que, é o que eu disse, é uma vida circense, você tem que ter muita dedicação, você viaja muito, é o que você disse, todo mundo acha que legal, cada hora você está numa cidade, que legal você está viajando,
mas você para de ser convidada para os aniversários porque você nunca está neles, né? As pessoas te convidam, você fala, onde você está? Eu estou em Curitiba. Onde você está? Santa Cruz. Onde você está? Eu estou no Rio. E por aí vai. Mas hoje também a gente consegue ter uma estrutura melhor na Stock Car, né? E por isso que eu voltei também. Você consegue ter uma estrutura que você não tem tanto essa dedicação de não ter vida. Hoje eu consigo conciliar bem as duas coisas, né? Então eu estou feliz por isso. Agora, realmente, várias entrevistas, e quando eu parei para pensar, durante muitos anos ali, os 20 primeiros anos, foi uma coisa que eu escolhi, mas a escolha foi minha. Eu escolhi me dedicar a isso, e eu vivia e respirava esse automobilismo dia e noite, e os bastidores dele, né? Não é o automobilismo como vocês, fãs, que é a corrida. Eu estava sempre pensando em criar uma nova área, em criar uma nova atração, em criar uma experiência para o público. E quando, como você, fiz muito amigos vendo pessoas no portão, e quando eu via que o olho brilhava, que aquilo que eu fazia todo dia, e para mim era tão normal, para aquela pessoa era tão importante, eu ia lá, buscava aquela pessoa e punha lá dentro do box. Tem um menino hoje, né, já é quase 30 anos, o Eduardo Gre, que hoje é o comissário técnico da Stock Car, que eu escondi ele no box de Tarumã e Velopark quando ele tinha 12 anos. Ele ia lá, ficava no meu pé, me deixa entrar, me deixa entrar. Eu ia, punha ele lá e falava, se você sair daqui, eu te mato. Não pode sair, que não pode ter criança aqui. E ele lembra disso, e hoje é uma gratidão que ele tem, porque hoje ele é um técnico da CBA. Olha que coisa legal, eu fico tão orgulhosa disso. Então, pensar em criar essas aproximações, em criar experiências para o público que ama o automobilismo, foi sempre a minha meta, né? Então, eu não posso dizer que que eu perdi. Eu acho que eu não perdi nada. Eu acho que foram escolhas, eu estou satisfeita com elas. Ô, Wanda, e hoje, então, você sabe que tem dois aqui, que eu e o Léo, o cara que está embaixo de mim aqui, nós começamos assim, no automobilismo, por lá atrás, em 96, eu bati na porta do portão 7 lá, eu quero entrar, e Gildo deixou eu entrar, e eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi o Vectra Pace Car. O Léo estava do meu lado, o Léo virou e falou assim para mim, ô louco, ali, aquele carro ali é um Vectra V6. Eu falei, que V6? Nada. É sim, vamos lá ver. Lembra disso, Léo? É isso aí, isso aí, isso aí. Foi especial. Não, e a gente ficava emocionado de ver e era um sonho dar uma volta no Ômega Stock Car de 2 lugares, que levavam convidados e tal. Com adesivo de Chevrolet Challenge nas portas, assim. Isso, era o número 1 e o número 2. O Cole ficou com um carro desse, a GM deu para ele tem esse Ômega aí, sabia? Ele Sério? Que legal, cara. Ô, Col, empresta esse carro pra gente levar lá pra Potenza, Col. A pista eu arrumo de graça lá pra gente andar. Aliás, vou falar para ele amanhã, porque ele tinha até um projeto aí que eu escutei que ele queria andar com esse carro. Não sei se é verdade, vamos ver. Não, bem bacana. Você vê que existe a categoria a Old Stock aqui em São Paulo, em Interlagos, né, Wanda? Sim, em 2019 ela fez a preliminar da Stock no Velocitar, e a gente até fez uma homenagem, né? O Paulão, vários das antigas, que a gente fez uma corrida meio de brincadeira, né? Para que eles, ali de 10 minutos, para que eles andassem. Foi muito legal, muito legal. Agora, deixa eu dar uma notícia aqui. Deixa eu dar uma notícia para todo mundo aqui. Semana passada eu tive em Potenza. A gente está tentando batalhar um negocinho lá para bem do fã do automobilismo. E o Col fez um pedido ao Givanildo, que é o dono do Autódromo Potenza, que era de construir mais 10 boxes anexos aos 10 boxes que ele já existente. Não estava nos planos de Potenza fazer isso agora, mas a palavra do Col teve peso e já está sendo feito os novos boxes a pedido do Col.
Ah, que Isso bacana. eu vi. O automobilismo agradece, né? Isso Exatamente. todos Quem sabe, ganham. Wanda, quem sabe a gente não vê a Stock Car de volta às Minas Gerais, não é isso? Pois é, a gente, é verdade, esses 2 anos de pandemia a gente não foi para Curvelo, né? Acaba sendo longe também, a gente Sim. precisa pensar em tudo isso, né? No meio de uma pandemia, o deslocamento é uma coisa importante, mas Minas, puxa, Minas é maravilhoso, e ganhando mais um autódromo, então, isso é muito legal. Ô, Eu Wanda, tô lá toda sobre semana, então eu autódromo, sou suspeito de falar. Eu tô toda sobre semana em Potenza. autódromo, além de Brasília, existe um projeto também encaminhado em algum andamento na Paraíba, perto de João Pessoa, se eu não estiver enganado. Além disso, a gente falou, você lembrou agora há pouco sobre as corridas de rua em Ribeirão e Salvador. A gente sabe que a corrida de rua é complicado, por causa de todas as autorizações, o custo é muito alto, mas existe um plano, não andando, mas existe uma vontade de voltar a ter uma corrida de rua? Sim, eu acho que sim. Existe vontade de ter corrida de rua, de ter outros tipos de corrida, de ter corridas noturnas. A gente sempre está aberto e buscando essas oportunidades, mas você tocou no ponto crucial disso tudo, né? Que é o conseguir o investimento para isso. Uma corrida de Sim. rua hoje, a gente fala, vamos fazer uma corrida de rua no Rio de Janeiro, por exemplo. O investimento da estrutura, né, para você construir o circuito é muito alto. Então, ele não se dilui em um ano. Você precisa fazer como aconteceu na Bahia, em Ribeirão Preto, de ter um contrato ali de 5 anos para fazer de 4, 5 anos, para que toda essa infraestrutura se pague. Né? E isso é algo caro, né? Algo caro. Fora isso, você mexe, como a gente mexia, com a infraestrutura de um lugar, onde tem pessoas morando ou trabalhando, né? Então, é um projeto grandioso que precisa ter 4 alicerces muito bem montados, que é o governo, a prefeitura e a prefeitura e patrocínio, né? Dinheiro para Patrocínio. que esse tripé se sustente, senão ele não se sustenta, né? Posso Então, interromper vocês agora? Um minutinho? Pessoal, sinto informar, mas o diretor do programa já está no meu ouvido aqui, no meu ponto, pedindo para a gente encerrar, porque passamos do tempo. E peço para que Léo e Wanda comecem com as despedidas, em seguida o Gildo. Deixa eu falar é, primeiro, deixa a Wanda dar a despedida final. Agradeço a oportunidade, obrigado, Wanda, por tudo, obrigado pelo papo. Acho que quem acompanhou passa a entender um pouco mais de como funciona a operação e o desenvolvimento da categoria, da Stock Car. Eu vou continuar falando dessas coisas, trazendo um pouco de bastidores e tal lá na coluna. Sigam o canal Soler, obrigado pela oportunidade. Tamo junto quando precisarem. Vandinha, você. bem, pessoal, queria agradecer muito. Será que o Gildo caiu bem nessa hora? Acho que ele caiu. É, o Gildo, que é um amigo de longa data, e a vocês também, todos ao programa. E eu espero que a gente possa estar junto, que eu possa receber vocês na Stock. Para mim será um grande prazer ter vocês lá, assim que essa pandemia melhore, né? Acabar uma coisa longe, mas que ela melhore, que aí esse novo normal possamos ter um pouco de contato e de público. Então, vocês já ficam sendo meus convidados de honra para estarem no evento. E obrigada, e o que vocês precisarem sempre de colaboração para o programa, para a coluna, a gente está sempre à disposição. Letrinhas podem subir, porque o Gildo eu sei que caiu.
Pessoal, Não. já sabe, www.canalsoler.com.br. Espero vocês lá. Bye, pessoal, letrinhas subindo. Tchau, boa noite. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.